Satanás em Fúria, por Charles Haddon Spurgeon. Ai dos inibidores da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Apocalipse capítulo 12, versículo 2. A grande batalha nos lugares celestiais foi travada. Nosso glorioso Miguel derrotou para sempre o dragão e o lançou para baixo. Nas regiões mais altas, o grande princípio do mal recebeu uma derrota total por meio da vida e morte de nosso Senhor Jesus, pois a expiação do pecado humano foi feita e a grande disputa entre Deus e o homem chegou a um final feliz. A justiça eterna foi trazida e a paz de Deus reina no céu. O conflito doravante se enfurece aqui embaixo, e nessas regiões inferiores, o príncipe deste mundo está guerreando poderosamente contra a causa de Deus e da verdade. Muita desgraça isso causa aos filhos dos homens, desgraça que nunca terminará até que seu poder seja completamente tirado. Observe a respeito do nosso arqui-inimigo que ele exerce premeditação e cuidado quanto ao empreendimento maligno ao qual ele colocou sua mão. O que quer que os homens tolos possam fazer, o diabo pensa. Outros podem ser descuidados e irrefletidos, mas ele é ansioso e cheio de consideração. Ele sabe que seu tempo ou oportunidade é curto e ele espera seu fim, pois ele não é um desperdiçador descuidado de tempo e esquecido do fim. Ele valoriza sua oportunidade de manter seu reino, de afligir o povo de Deus e desonrar o nome de Cristo. E como é apenas uma oportunidade curta, ele a trata como a tal. Ele infere a brevidade de seu tempo da vitória que Jesus obteve sobre ele. Ao ler o capítulo, vimos como o Filho-Homem, que governará todas as nações com uma vara de ferro, foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E então vimos a guerra no céu, e como o diabo foi lançado para a terra e seus anjos foram lançados com ele. Então uma grande voz foi ouvida no alto. Agora chegou a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque o acusador de nossos irmãos é lançado fora, o qual os acusava diante do nosso Deus dia e noite. A velha serpente pode muito bem concluir que será derrotada na terra, uma vez que já sofreu uma derrota tão terrível que caiu do céu para nunca mais se levantar, porque o Filho do Homem, Cristo Jesus, o encontrou em conflito, o encontrou quando todo o seu poder ainda estava intacto e o lançou de seus lugares altos. Ele está persuadido, e bem pode estar, de que seu reinado acabou e que sua oportunidade é curta. Ele sente sobre si, mesmo agora, uma corrente que é alongada por um tempo, mas que será puxada para um compasso mais curto e amarrada aos poucos para que ele não mais vagueie pela terra, mas fique como um cativo em sua prisão. Caído, como esse espírito apóstata se tornou, ele tem inteligência suficiente para olhar para o futuro. Oh, que os homens fossem metade tão sábios e se lembrassem do seu último fim. Peço que você observe esse fato sobre o espírito maligno, para que você também possa aprender a adquirir conhecimento e então usá-lo para propósitos práticos. Porque sempre deveria ser que os poderes das trevas parecem agir mais sabiamente do que os filhos da luz. Por uma vez, eu apontaria um assunto em que nosso pior inimigo pode nos dar uma lição. Entre os homens, há alguns que sabem de muitos assuntos importantes, mas agem como se não soubessem. Seu conhecimento é tanto desperdício armazenado na despensa de suas mentes e nunca trazidos para a oficina para ser usado para fins práticos. Por exemplo, conhecemos nossa mortalidade e ainda assim vivemos como se nunca tivéssemos pretendido morrer. Há grande necessidade de muitos de nós orarmos: Senhor, ensina-nos a contar nossos dias para que possamos aplicar nossos corações à sabedoria. Devemos saber que o nosso tempo é curto e que nossa vida logo chegará ao fim e ainda assim
falhamos em saber disso na prática, pois não somos tão sinceros quanto os homens moribundos deveriam ser. Nisso, o arqui-inimigo não é tão tolo quanto nós, pois ele sabe tão bem que seu tempo é curto que se lembra do fato e é movido por ele. Observe bem a direção em que esses conhecimentos operam sobre ele. Ele excita suas emoções. A alma, assim como o ódio, é sua própria vida. Ele não conhece nada de gentileza, nada de afeição e, portanto, o fato de seu tempo ser curto move dentro dele sua paixão mestra e ele tem grande ira. Sua natureza maligna está toda em chamas e sua excitação é terrível. Quanto à brevidade de nosso tempo, deve agir nossos corações. Com que ardor de amor e fervor de zelo devemos passar os dias de nossa permanência aqui, sabendo que o tempo de nossa partida está próximo e que a estação em que podemos servir a Deus entre os filhos dos homens é muito breve. Devemos ser excitados com zelo flamejante e amor apaixonado. Não estamos nem pela metade agitados como deveríamos estar. Os demônios sentem grande ódio. Como é que não sentimos grande amor? Eles estarão mais ansiosos para destruir do que nós para salvar? Eles estarão todos vivos e nós estaremos meio mortos? Nem o resultado de saber que seu tempo é curto é meramente emocional por parte do arqui-inimigo, pois em consequência de sua grande ira, ele é movido a fazer esforços sinceros, sua energia é excitada. Ele persegue a mulher cuja semente ela teme e ele derrama torrentes de sua boca contra ela. Não há nada que Satanás possa fazer por sua causa maligna que ele não faça. Podemos ser indiferentes, mas ele nunca é. Ele é a própria imagem da indústria incessante e da seriedade infatigável. Ele fará tudo o que puder ser feito no tempo de seu alcance permitido. Podemos ter certeza de que ele nunca perderá um dia. Meus irmãos, você e eu, por outro lado, deveríamos ser movidos pela brevidade de nossa oportunidade para uma energia igual de indústria incessante, servindo a Deus continuamente, porque a noite vem em que ninguém pode trabalhar. Meu amigo, se você quer que seus filhos sejam levados a Cristo, fale com eles, pois eles logo ficarão sem pai. Se você deseja que seus servos sejam salvos, trabalhe pela conversão deles, pois eles logo ficarão sem um amante. Se você deseja que seu irmão seja convertido, fale com ele, pois seu amor fraternal não o ajudará muito mais. Ministros, se você deseja salvar sua congregação pelo Espírito de Deus, procure fazê-lo imediatamente, pois sua língua logo ficará em silêncio. Professor na escola dominical, se você deseja que sua classe seja reunida no rebanho do bom pastor, entesoure as oportunidades de cada sábado, pois em pouco tempo o lugar que o conhece agora não conhecerá mais para sempre. Assim como antigamente os israelitas desciam aos filisteus para afiar cada homem seu arado, seu machado e sua pá, assim eu ordenei a vocês que acelerassem sua diligência pelo exemplo do príncipe das trevas. Não aprenderemos sabedoria de sutileza e zelo de sua fúria? Ele discernirá os sinais dos tempos e, portanto, se agitará e nós dormiremos? O mal cessará ao mar e a terra e os filhos de Deus rastejarão em ociosidade? Deus nos livre. Pela grande ira do evangelho dragão, eu imploro a vocês, meus irmãos, despertem de seu sono. O texto nos diz que a brevidade da oportunidade de Satanás excita sua ira, e podemos reunir uma regra geral dessa declaração, a saber, que na proporção em que o tempo do diabo é encurtado, sua energia é aumentada, e podemos tomar isso como um fato garantido que quando ele se enfurece ao máximo, suas oportunidades estão quase acabando. Ele tem grande ira, sabendo que seu tempo é curto. Espero
que haja algo de instrução nisso e um pouco de conforto para todos aqueles que estão do lado certo. Que o Espírito Santo faça isso assim. No mundo ao nosso redor, não devemos considerar que as coisas vão completamente mal quando os poderes do mal se tornam fortes. Seríamos tolos se chorássemos em desespero porque o joio está amadurecendo, pois o trigo não está amadurecendo também? É verdade que os mortos se tornam cada vez mais corruptos, mas se os vivos se tornam cada vez mais ativos, por que deveríamos lamentar? Por que a blasfêmia se torna alta? Por que os infiéis procuram minar o fundamento da fé? Ou por que as nuvens da superstição se tornam mais densas? Não devemos, portanto, concluir que caímos em tempos maus, como nunca antes vistos. Não é assim. Muitas vezes, o desenvolvimento do mal é uma indicação de que há um desenvolvimento igual ou maior do bem, e o clímax do mal é frequentemente seu fim. Você não sabe que no mundo da natureza, o momento mais escuro da noite é aquele que precede o amanhecer do dia? Não pode ser o mesmo no mundo espiritual e moral? O velho provérbio não nos diz sobre o ano que, à medida que o dia se alonga, o frio se fortalece? À medida que a primavera chega com dias mais longos, as geadas geralmente se tornam mais agudas e duras. Não é também claro para a mente mais simples que a virada da maré acontece quando a vazante atinge seu máximo? Mesmo assim, quando o mal está no auge, ele está mais próximo de sua queda. Procure a confirmação na página da história. Quando a história dos tijolos foi duplicada, Moisés veio para libertar os oprimidos. Quando o faraó não deixaria o povo ir e seu jugo parecia cravado no pescoço de Israel, então o braço direito de Deus foi desnudado e o mar vermelho contemplou sua vingança. Quando os despótatas se tornaram mais tirânicos, a hora da liberdade está chegando. Quando a mentira se tornar excessivamente ousada e veste uma fachada de bronze, então a pedra já está na funda e o Davi está perto para derrubar o gigante. Não tema, portanto, o advento de uma oposição maior, nem o aumento aparente em força daquelas oposições que já existem, pois sempre foi assim na história dos eventos que a hora do triunfo do mal é a hora de sua condenação. Quando Belzazar profana os vasos sagrados, a escrita brilha na parede. E quando Ramã está no banquete de vinho do rei, buscando o sangue de toda a raça dos judeus, a forca é preparada para ele em seu próprio telhado. Será visto, até a última hora da história, que o diabo se enfurece mais quando seu império estiver mais próximo do fim. No último momento, ele irá enganar as nações que estão nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, para reuni-las para a batalha. Elas surgirão em grandes hostes, ferozes para o conflito, para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso no Armagedon. Parecerá então que a luz de Israel deve ser apagada e a verdade de Deus completamente extinta. Mas naquela hora terrível, o Senhor triunfará gloriosamente, e ele ferirá seus adversários até sua derrota final. Então, o anjo que está no sol convidará os abutres e todas as aves que voam no meio do céu para se reunirem para o terrível banquete de vingança, para comer a carne de cavaleiros e homens poderosos. Então, também o diabo, que os enganou, será lançado no lago de fogo e será atormentado dia e noite para todo sempre. Então também será ouvido o grito: Aleluia, aleluia, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Na maior escala possível, a grandeza da ira do dragão é uma profecia segura do fim de seu reinado. Agora, o que é verdade em grande escala é verdade em menor escala. Missionários em qualquer país geralmente descobrirão que o último ataque do paganismo é o mais feroz. Descobriremos sempre que a verdade entra em contato com a falsidade,
e que quando o erro é levado às suas últimas trincheiras, ele luta pela vida, com unhas e dentes, com todas as suas forças. Sua ira é grande porque seu tempo é curto. Em qualquer vila ou cidade na Inglaterra ou em qualquer outro país, sempre que a oposição ao Evangelho atinge seu auge mais ultrajante e os homens parecem que vão assassinar o pregador da palavra, você pode considerar que o poder da oposição está quase no fim. Após o ataque de loucura, a perseguição ativa cessará e chegará um tempo de calma e talvez de recepção geral do Evangelho. Quando as más paixões da humanidade tiverem fervido, elas esfriarão novamente. O Senhor não prometeu contê-la? Assim como o calor escaldante do sol do meio-dia não dura para sempre, mas diminui gradualmente quando atinge o ponto mais quente, o mesmo acontece com a ira do homem, que o demônio imundo tantas vezes usa para seu propósito básicos. A mesma verdade se aplicará a cada homem individual. Quando Deus começa sua grande obra no coração de um pecador para levá-lo a Cristo, não é um mau sinal se o homem sente mais ódio a Deus do que nunca, mas aversão às coisas boas do que antes. Nem precisamos nos desesperar se ele foi levado a um pecado maior do que nunca. A ferocidade da tentação indica o vigor com que Satanás contende por qualquer uma de suas ovelhas negras. Satanás não perderá seus súditos se puder evitá-lo, e, portanto, ele impulsiona toda a sua força para mantê-los sob seu poder. E ele fica especialmente vigilante e furioso quando o poder da graça está prestes a prevalecer para sua salvação. Não vou, no entanto, me deter neste ponto, porque será o assunto do nosso discurso. O fato geral é ainda mais ilustrado nos casos de muitos crentes. Há momentos em que no coração do crente a batalha se trava horrivelmente, quando ele mal sabe se é um filho de Deus e está pronto para desistir de toda a esperança. Ele não consegue orar ou louvar porque está muito distraído. Ele não consegue ler as Escrituras sem pensamentos horríveis. Parece que ele deve perecer completamente, pois nenhum espaço lhe é dado para refrescar seu coração. Os ataques são tão contínuos e violentos. Essas excitações terríveis são frequentemente seguidos por anos de paz, utilidade tranquila, santidade e comunhão com Deus. Satanás sabe que Deus está prestes a estabelecer um limite para a sua irritação com um homem bom e, portanto, ele se enfurece extremamente porque sua oportunidade é curta. É muito notável que alguns dos maiores santos tenham morrido no meio dos conflitos mais terríveis pelos mesmos motivos. O cão uivou para eles porque sabia que logo estariam fora de seu alcance. Você não imaginaria que Martinho Lutero, um homem tão corajoso e forte que poderia desafiar o Papa e o diabo, deveria em seu leito de morte ser lamentavelmente submetido a isso? E ainda assim foi. Sua pior luta foi a final. Ele era mais do que um conquistador, mas a luta foi severa, como se o diabo, aquele velho covarde, esperasse até que ele tivesse derrubado seu antagonista. Espera até que ele estivesse fraco e débil, e então pulou sobre ele para se preocupar se ele não poderia devorá-lo. Verdadeiramente, Lutero havia preocupado o diabo e não nos surpreendemos com a malícia do demônio. Satanás sabia que Lutero logo estaria fora do alcance de suas flechas de fogo para sempre e, portanto, ele precisava ter um último tiro nele. Foi precisamente o caso de John Knox, que, sendo observado suspirando profundamente, foi questionado sobre a causa disso e respondeu: antigamente, durante minha frágil vida, coloquei toda a sua força para devorar e acabar comigo de uma vez. Muitas vezes, antes, ele colocou meus pecados diante dos meus olhos. Muitas vezes ele me tentou ao desespero. Muitas vezes tentou me enredar pelas seduções do mundo, mas essas armas foram quebradas pela espada do Espírito,
a palavra de Deus, e o inimigo falhou. Agora, ele me atacou de outra forma. A serpente astuta trabalhou para me persuadir de que eu merecia o céu e a bem-aventurança eterna pelo fiel desempenho do meu ministério. Mas bendito seja Deus que me capacitou a derrotar e a apagar esse dardo inflamado, ao sugerir-me passagens das Escrituras como essas. O que você tem que não tenha recebido? Pela graça de Deus eu sou o que sou, não eu, mas a graça de Deus em mim. Com isso, como alguém vencido, ele me deixou. Por isso, dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, que se agradou de me dar a vitória, e eu estou persuadido de que o tentador não me atacará novamente. Mas dentro de um curto espaço de tempo, eu, sem nenhuma grande dor do corpo ou angústia da mente, trocarei esta vida mortal e miserável por uma imortalidade abençoada por meio de Jesus Cristo. Você se pergunta que o diabo estava ansioso para dar outra pancada em alguém que havia dado tantas pancadas em seu domínio? Portanto, não fique surpreso se Satanás se enfurecer contra você, nem se maravilhe se você mesmo parece ter sido entregue ao seu poder. Mas antes, se alegre com isso, que sua grande ira é o símbolo da brevidade de seu tempo. Ele trava guerra conosco ainda mais cruelmente porque sabe que acabará sendo derrotado. Sua mente degradada se deleita em malícia mesquinha. Se ele não pode destruir, ele perturbará. Se ele não pode matar, ele ferirá. Sutil como ele age de forma tola ao perseguir um objeto sem esperança. Em sua guerra contra qualquer um da semente da mulher, e ele sabe que está fadado à derrota, e assim ele rói o calcanhar que quebra sua cabeça. É a condenação do mal perseverar em seu despeito depois de saber que é tudo em vão. Ser para sempre vencido pela semente invencível do Deus vivo e ainda assim retornar para sempre à briga? Sísifo, rolando para sempre para cima uma pedra enorme que retorna sobre ele, é uma imagem verdadeira do diabo, trabalhando em vão para remover a verdade do seu lugar. O dele é de fato trabalho em vão. Pensei esta manhã que chamaria atenção para um caso particular do fato que é visto na alma que está vindo a Cristo, em que Satanás frequentemente tem grande ira, sabendo que seu tempo é curto. Meu objetivo é confortar aqueles que estão despertos e estão buscando o Salvador. Se eles estão gravemente acossoados, desejo que encontrem paz, descanso e esperança muito rapidamente. Quando o pobre homem que estava possuído por um espírito maligno estava sendo trazido a Cristo, lemos que, quando ele estava vindo, o diabo o lançou no chão e o despedaçou. É assim com um grande inimigo. Quando ele está prestes a ser expulso, sua energia é mais exibida do que nunca. Que, se possível, ele pode destruir a alma antes que ela tenha obtido paz com Deus. Que o Sagrado Consolador me ajude enquanto tento falar encorajadamente sobre este assunto. Nosso primeiro tópico será: como Satanás sabe quando o seu tempo é curto em uma alma? Ele vigia todas as almas que estão sob o seu poder com malícia incessante. Ele anda pelo acampamento como uma sentinela, espionando todo homem que provavelmente seja um desertor de seu exército. No coração de alguns homens, ele habita à vontade, como um monarca em seu pavilhão. Suas mentes são suas mansões favoritas. Ele entra e sai quando quer e se sente maravilhosamente em casa. Ele considera a natureza do homem como sua própria herança e trabalha dentro dele segundo o seu próprio prazer maligno. Infelizmente, o homem enganado entrega seus membros como um instrumento de justiça e é voluntariamente mantido em cativeiro. Em tal caso, todas as faculdades do homem são tantas câmaras para Satanás habitar e suas emoções são tantos fogos e forjas para Satanás trabalhar. Mas aos poucos, se a graça divina intervém, ocorre uma mudança e Satanás, que viveu ali por 20,
30, 40, 50, 60 anos, começa a pensar que não será capaz de manter esta residência por muito mais tempo. Ele percebe que seu tempo é curto e suponho que ele perceba isso primeiro ao descobrir que não é tão bem-vindo quanto costumava ser. O homem amava o pecado e encontrava prazer nele, mas agora o pecado não é tão doce quanto era. Seu sabor é opaco e insípido. Os encantos do vício estão desaparecendo e seus prazeres estão se tornando vazios, vãos e nulos. E isso é um sinal de uma grande mudança. Antigamente, sempre que um pecado peregrino vinha por aí, a alma mantinha a casa aberta para entretê-lo com toda a hospitalidade. Mas agora não está nem metade tão ansiosa. Mesmo as luxúrias habituais que habitam o lar não produzem tanto conteúdo quanto antes, nem tanta provisão é feita para elas. O príncipe negro e sua corte estão em desgraça, e isso é uma indicação de que ele deve partir em breve. Quando o pecado perde a sua doçura, Satanás está perdendo seu poder. O adversário percebe que logo deverá esticar suas asas de dragão, enquanto vê que o coração está ficando cansado dele e se afastando de seus fascínios. Ele fica mais seguro de sua rápida expulsão quando não obtém a acomodação que costumava ter. O homem já foi ávido pelo pecado. Ele foi em busca do vício, caçou e se colocou nas caminhadas abertamente e abandonou as taças de excitação que inflamam a alma. Você o encontra indo a um local de culto, ouvindo o sermão, enquanto antes ele frequentava o teatro e apreciava uma música solta em um music hall. O diabo não gosta dessa mudança e o toma como um aviso de que em breve terá que abrir mão da chave. O homem não bebe como antes, nem xinga como antes, nem se entrega com prontidão a toda tentação. O peixe está ficando tímido com a isca. O homem desperto não decidiu por Cristo, mas não está mais à vontade na escravidão. Não é mais escravo feliz da iniquidade. Ele está no caminho errado, mas não corre nele. Pelo contrário, ele faz uma pausa, suspira e deseja poder deixar o caminho do mal. Ele deseja saber como pular uma cerca e entrar no caminho estreito. Satanás observa tudo e isso diz a si mesmo: não há esperança feita para mim que costumava ser. Há pouca prontidão para correr em minhas tarefas e, portanto, percebo que meu tempo é curto. Ele está ainda mais convencido da brevidade de sua posse do coração de um homem quando ouve bater à porta daquele coração uma mão cujo poder ele sentiu. Ele sabe que tipo de batida é, uma batida suave, mas irresistível no coração, contínua, perseverante, a batida de alguém que quer entrar, a batida como a de alguém que tem um buraco na mão. Ele bate não como alguém cujo poder está em um golpe, mas como alguém cujas lágrimas e o amor são duas baterias de ataque. Ele tem uma energia de compaixão, uma irresistibilidade de amor gentil. E quando Satanás ouve a batida e percebe que o inquilino da casa também a ouve e está meio inclinado a abrir a porta, ele fica com medo. Quando o coração cede ao som do chamado do Evangelho, ele treme mais. Se a batida ainda continua, acordando o inquilino na calada da noite, ouvido em meio ao barulho do trânsito e acima do riso dos tolos, ele diz: meu tempo é curto. Ele conhece a mão que quebrou sua cabeça antigamente, e sua batida é ameaçadora para ele. Ele sabe que na gentileza de Jesus há uma energia irresistível que deve e prevalecerá, e, portanto, ele considera que sua posse do cortiço é precária quando o Evangelho é sentido no coração. Entre as batidas, ele ouve uma voz que diz: abre para mim, pois minha cabeça está molhada de orvalho e meus cabelos com as gotas da noite. E Satanás sabe que essa voz suplicante pressagia a queda de seu poder.
Outra indicação para o inimigo de que seu tempo é curto é quando ele sabe que o inquilino da casa às vezes foge para o tribunal e pede um mandato de expulsão contra ele. Você sabe o que quero dizer quando o homem sente que não pode se livrar do pecado e não pode, com sua própria força, vencer Satanás e, portanto, clama: ó Deus, ajude-me. Ó Deus, pelo amor de Cristo, expulse o velho dragão da minha alma, eu imploro a Ti. Isso é pedir um mandato de expulsão. Isso é ir ao tribunal do céu e implorar ao grande rei para emitir uma intimação e enviar seu oficial para expulsar o intruso, para que ele não polua mais o espírito. Ah, diz o maligno, este não é o lugar para mim por muito mais tempo. Eis que ele ora. Mais ferozes do que as chamas do inferno para Satanás são as orações dos pecadores convictos. Quando eles oram, ele deve ir embora. Ele deve gritar: bota a sela. Quando os homens soam a trombeta da oração, não há mais demora no acampamento quando a vanguarda da oração chega para tomar posse. Uma coisa mais sempre faz Satanás: saber que seu tempo é curto e que quando o poder do Espírito Santo está evidentemente trabalhando dentro da mente, a luz entrou e o pecador vê e sabe o que ele ignorava antes. Satanás odeia a luz tanto quanto ama a escuridão. E como uma coruja à luz do dia, ele sente que está fora do lugar. A vida entra também pelo Espírito Santo. O homem sente e se torna sensível. Ele se torna penitente e Satanás, que ama a morte e sempre habita entre os túmulos, está fadado a fugir diante da vida espiritual. O Espírito Santo está começando a trabalhar no homem muito graciosamente e Satanás conhece cada pulsação do poder do Espírito, pois é a morte do seu poder e então ele diz: eu irei para o lugar de onde saí, pois esta casa treme como se fosse abalada por terremotos e não me dá descanso. Boas novas para um coração há muito molestado por este demônio feroz. Fora, inimigo, suas destruições logo chegarão ao fim perpétuo.